pessoal, mais uma conversa nossa. Nós já falamos sobre produtos, já falamos sobre ferramentas para mapear a realidade e hoje a gente vai falar sobre como medir o mercado. Qual o tamanho do mercado que você tem? Para quem que você vai vender as coisas que você quer vender? Ou de quem você vai comprar essas coisas? Qual é o tamanho do teu objetivo, do teu alvo? Uma das coisas que eu conversei muito já com o pessoal aí de educação física é a questão da especificação do mercado que eles atendem e por que eles atendem esse mercado. A gente sabe perfeitamente que quando eu pego o total da população, eu posso dividi-los em pedaços. Tá? Eu posso dizer o seguinte, 1% da população, geralmente, são pessoas que trabalham com atividades de alto desempenho. O que é isso? Maratonista, jogadores profissionais, pessoas que trabalham com o esporte ou com atividade física de forma profissional. A profissão deles é a atividade física, de alguma forma. Então você tem aí mais ou menos 1% da população, acho que até um pouco menos, que se enquadra nessa característica. Quem cuida dessas pessoas geralmente são técnicos especializados. Não tem um técnico de futebol, tem um técnico de natação, tem um técnico de vôlei, outro de basquete. Geralmente essas pessoas não estão ali sozinhas. Elas têm alguém por trás que coordena os esforços que elas estão tendo, tá? E evita que elas cometam alguma barbaridade. Mesmo assim, mesmo tentando fazer isso, de vez em quando o cara comete mesmo, especialmente quando ele se acha rei da cocada preta. Eu agora sou o bambambam e aí nada me pega, eu sou imortal, tá? É aí que ele entra pelo canto, tá? Que é como diz o nosso amigo, cujo nome eu não vou dizer aqui, ele falava que o pecado favorito dele é exatamente a vaidade. Quando você acha que você é suficientemente bom, acima da média, você começa a se olhar no espelho, e nós temos vários exemplos no espelho disso, e um deles, o mais tradicional, é o de Narciso, que olhava muito para a própria imagem, até que um belo dia ele caiu dentro do lago e morreu afogado. Mas isso aí não tem nada a ver com a gente. Tá? Vamos falar sobre como medir o mercado. É preciso saber que mercado é esse que vocês querem atender, com o produto, primeiro com a realidade que vocês identificaram, depois com os produtos que vocês escolheram, e qual é o mercado que vai consumir isso que vocês querem. Eu tenho esse mesmíssimo problema. Esse problema que vocês estão, estou conversando com vocês agora, é o mesmo problema que eu também tenho. Eu preciso saber quem é capaz de consumir aquilo que eu estou querendo vender. Se eu não souber, é difícil, fica complicado. A chance que eu tenho de não chegar em lugar nenhum é muito alta. Então, por exemplo, falamos várias vezes de se a gente vai medir o mercado, como é que vai ser a nossa abordagem a esse mercado, como é que eu chego no mercado. E aí tem um filósofo aí dessa área que falava muito da diferença entre colonos, pioneiros e colonos. Tá? Ele dizia que os pioneiros levam chumbo e os colonos levam ouro, conseguem colher. Por quê? Aqueles que começam, antigamente o pessoal falava assim, mas quem chegar em segundo lugar não ganha nada, o primeiro é que vai ganhar e tal. E não é bem assim. Tá? Nós temos muitos exemplos no mercado, talvez a maior parte deles, de entidades ou de empresas que começaram primeiro uma determinada coisa e depois disso elas perderam o pique e foram suplantadas por outras coisas que vieram depois. Eu vou dar um exemplo para vocês na área de fotocopiadoras. Vocês lembram da Xerox? Tá? Era uma coisa tão popular que o nome até virou sinal de cópia. Tá? Você tem hoje uma quantidade muito grande de gente fabricando esse tipo de coisa. E a Xerox, que eu não sei nem se está operacional ainda, ela não está mais na ponta do mercado. Tem outros exemplos. Tá? A própria Polar mesmo foi a pioneira na área de monitoramento cardíaco, que hoje em dia ela foi alcançada por vários outros fabricantes, tá? Que propõem soluções melhores ou mais baratas, né, do que aquelas que ela tinha antes, com preço mais interessante. Tá? Para não falar naquelas pessoas, naquelas entidades, como é o caso daquelas empresas chinesas, que produzem coisas de alta qualidade por um preço muito baixo. Agora mesmo, para gravar esse vídeo, eu estou usando um produto que tem uma imagem de qualidade excepcional, que eu garanto que vocês não conhecem muito, quer dizer, não é uma coisa muito popular. Tá? Não é um produto como se fosse a Apple, Samsung, nada disso. É uma marca que não é muito conhecida aqui no Brasil ainda e que casualmente eu fiquei conhecendo e resolvi fazer uma experiência. E estou satisfeito, porque a qualidade do trabalho que ela faz, do que ela oferece, é muito boa
e o preço também é muito bom. Tá? Bom, mas como é que eu faço para descobrir onde é que está o mercado que eu quero atingir? Eu falei sobre 1% está lá em cima, estou falando de educação física, 1% está lá em cima, eu tenho lá embaixo, na parte de baixo do mercado, eu tenho 4% da população que está envolvida em algum tipo de reabilitação, das quais eu suponho que metade desse pessoal é reabilitação cardiovascular e a outra metade são reabilitação óssea ou muscular ou coisa desse tipo. Tá? A reabilitar é o quê? É consertar o corpo para que ele volte às suas melhores condições. Então eu tenho 1% lá em cima e 4% lá embaixo. No meio, entre uma coisa e a outra, eu tenho 95% da população. Tá? Aí eu pergunto, por que vocês da educação física estão preocupados em fazer o desempenho de alto nível, quando lá só tem 1%? Tá? É por causa da ética, é por causa da imagem, eu estou lá porque lá é o bambambam, eu estou cuidando de uma pessoa que é da seleção brasileira de futebol, ou da seleção brasileira de vôlei. Com quem eu estou competindo para fazer isso? Um monte de gente querendo a mesma coisa, tá? Querendo ganhar muito dinheiro, com pouco esforço e eventualmente tirando muita fotografia por causa disso. E aí você vai competir com quem? Com os profissionais dessa área. Por exemplo, na área de turf, por exemplo, de cavalos, por exemplo, tem uma turma lá de cima que cuida do treinamento dos cavalos, que é uma turma muito especializada. Se você for um veterinário e aparecer nesse lugar querendo competir com eles, você vai ter muita dificuldade para entrar nesse segmento. Porque aqueles técnicos que lidam com cavalos e que estão fazendo isso desde a última geração deles, há muitos anos que eles só fazem isso, eles não conhecem as coisas acadêmicas que você conhece, eles não conhecem, não fizeram universidade de veterinário, nada disso. No entanto, são excepcionais como técnicos. Eles vão fazer uma barreira para você não entrar. Lá embaixo a mesma coisa, na área de reabilitação. Se eu sou um médico cardiologista e estou promovendo a reabilitação do meu paciente pós-infartado, você acha que eu vou transferir esse paciente para qualquer outro profissional que não seja da minha confiança? Claro que não. Tá? E se eu fizer isso, vou tomar um cuidado muito grande para evitar que ele caia nas mãos de alguém que vai destruir o meu trabalho. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando de 1% lá em cima e 4% lá embaixo, então eu tenho 95% aí no meio. 95% da população é muita gente, certo? É uma quantidade absurda de gente. Aqui no Brasil, por exemplo, são 100 milhões ou quase isso. Tá? Como é que eu divido? Eu tenho que dividir essa quantidade que está dentro desses 95 para saber com quem que eu vou lidar e que tipo de discurso de vendas eu vou usar para atingir esses caras. Por exemplo, eu sei que eu posso dividir esse pessoal em pessoas absolutamente sedentárias, não fazem nenhum tipo de atividade física, e esse tipo de pessoa realmente dá mais uns 60% dessa população, mais de 50% com certeza. Depois eu tenho as pessoas parcialmente sedentárias, que são aquelas que fazem uma vez por semana, 2 vezes no máximo, aí, não, estou cansado hoje, está chovendo, está fazendo calor, está fazendo frio. Eu conto alguma história para mim mesmo, para poder dar a desculpa que eu quero, e não faço atividade. Tá? Eu tenho as pessoas que são ativas, tá? Que fazem atividade física durante 3, 4 vezes por semana, e tem aqueles caras que são super ativos, então fazem 5 vezes por semana, ou 6 até. Não são profissionais de alto nível, mas são pessoas extremamente ligadas com a atividade física. Bom, se eu sei quem são essas pessoas, que tipo de discurso eu vou jogar para cada uma delas? Existe um discurso diferente para cada uma delas, que eu tenho que saber. Eu, como professor de educação física, eu vou ter que saber que discurso é esse. Tá? Eu estou dando esse exemplo aqui, que é o exemplo da educação física, para vocês entenderem que ele pode ser aplicado a praticamente qualquer outra parte do segmento da população. Qualquer outro segmento. Estou falando de atividade física, você podia estar falando de alunos de programação de computadores, ou você poderia estar falando de gente que vai fazer podologia, por exemplo, tá? Que é uma outra coisa que caiu na moda do povo, caiu na boca do povo uns tempos para cá. Todo mundo tem algum problema de pé e todo mundo gosta de alguém que corte a unha, que lixe, que não sei o quê, que tire a unha encravada. É uma bobagem, tá? Aparentemente, mas é uma coisa muito importante. E tem profissionais que são excepcionais nisso. E tem outros que não são tão bons. Muita gente querendo entrar, mas sem saber por quê. Bom, onde é que eu vou achar informações sobre esse segmento de mercado e como é que eu posso dividir isso aí? Além dessa primeira observação que eu fiz, do 1%, do 4%, do 95%, eu posso falar
em associações de classe. Existe alguma associação de classe aí que fale sobre determinado tipo de profissional? E essa associação de classe geralmente tem um cadastro com o nome de todas as pessoas da associação. Tá? Se você for habilidoso, você pode extrair informações desse tipo de cadastro. Tá? Você também pode pensar em conselhos profissionais. Por exemplo, tem um conselho profissional de cardiologia, que é o CRN, tem um conselho de administração, que é o CRA, tem um conselho de arquitetura, tá? Que tem um conselho de engenharia de algum tipo, tem vários tipos de conselho por aí, e esses conselhos, eles mais ou menos sabem quem são seus sócios, porque eles se nutrem do trabalho dos seus sócios. À guisa de querer controlar o que os sócios fazem, eles cobram lá uma taxa anual para que você seja parte daquele conselho e seja reconhecido formalmente como profissional. Aí nós temos uma discussão interessante, será que eles realmente fazem isso? Nós temos visto aí profissionais da área de medicina fazendo barbaridades, ou profissionais da área de administração também fazendo barbaridades, e eu não estou vendo os conselhos fazerem alguma coisa a respeito. Porque o conselho não tem muito interesse, tá? O negócio dele é pegar o dinheirinho dele e um abraço, tá? Pelo menos é o que parece, né? Pode ser que eu esteja equivocado, mas na realidade esses conselhos funcionam quase que como se fossem sindicatos especializados naquele segmento. E esse é um lugar onde eu posso pegar informações para saber como é que se divide o mercado que eu quero atender. Tá? Além do mais, eu tenho uma outra coisa importante, duas outras coisas, aliás. Uma delas é o IBGE. Tá? O IBGE tem uma quantidade infernal de informações sobre o censo demográfico. Tá? Ela me diz quem são as pessoas, qual é a idade que elas têm, qual é o tipo de atividade que elas desempenham, se tem profissional de nível superior, se não é, se são analfabetos ou se não são. Eu consigo, dentro dos dados do IBGE, descobrir muita informação que pode ser útil para eu fazer o meu planejamento de mercado. Tá? Então, o IBGE é um lugar interessante. E, finalmente, e também importante, são os clientes existentes, aquelas pessoas para quem você já vendeu. Dizem aí os gerenciadores, gerentes de cartão de crédito, por exemplo, que custa 3 vezes mais caro pegar um cliente novo do que usar um cliente existente. Tá? Então, se eu pegar as pessoas para quem eu já vendi, eu consigo, trabalhando com elas como se fosse uma formiguinha, pegando um aqui, outro ali, eu de repente vou construindo o meu grupo. Eu, por exemplo, tenho o mesmo problema aqui na minha empresa. Tenho uma quantidade, milhares e milhares de pessoas que eu já atendi. O que eu estou fazendo para captar essas pessoas? Talvez eu não esteja fazendo tanto, mas vocês podem fazer na área de vocês, tá? Desde que vocês se dediquem a entender profundamente quem é o cliente que vocês atenderam, o que vocês venderam para ele, por quanto vocês venderam e quando foi que vocês venderam. E, finalmente, qual é o grau de satisfação que ele teve com aquilo que vocês venderam para ele, seja produto ou serviço. Isso aí a gente vai deixar para depois, uma outra conversa mais profunda. Beleza? Então, hasta la vista. Muito obrigado pela atenção. Aguarde as próximas edições da nossa conversa. Oi, pessoal. Vocês que estão assistindo ao nosso curso, eu gostaria de lembrar uma coisa. Aqui perto, nessa página em que vocês estão assistindo, tem um link, tá, que vai levar vocês para um ponto onde nós temos as nossas ofertas de livros e produtos que podem complementar o conhecimento de vocês. Não deixem de ir até lá, ok? Até a próxima.